Bom, hoje nós vamos trazer um assunto de suma importância, né? Que é a defesa dos valores, né? Aqueles valores da cosmovisão cristã que são valores inegociáveis, né? Que são aqueles valores naturais da pessoa humana, né? Para que nós possamos ter dignidade. Nos momentos mais áureos, nos momentos mais luminares, essas defesas não precisam ser colocadas com tanta veemência, porque as pessoas compreendem naturalmente pelo senso comum ou pela luz natural da razão que realmente são temas caros à dignidade do homem, né? Mas nos tempos crepusculares, e infelizmente vivemos essa transição, né, temporal, em que o debate vai se apequenando e realmente os pensamentos mais mesquinhos e tacanhos vão tomando uma proporção que não é interessante para as pessoas. Então, nós temos aqueles valores, né, mais gerais, mais genéricos, que são a honestidade, a solidariedade, o respeito, ética e alta moral, liberdade, né, profissionalismo. Esses valores mais genéricos que são espalhados por aí, mas só que não encontram muitas vezes seu endereço certo. Agora, mas tentando aprofundar um pouco mais esses valores que são genéricos e a partir do direito natural, né, e a dignidade da pessoa humana, Bento XVI, né, no discurso que ele fez ao parlamento, ao partido, aos membros, né, do Partido Europeu, então Papa Emérito, né, Bento XVI, de maneira muito corajosa, nos lembrou então esses princípios. O primeiro princípio é a defesa da vida desde a concepção até a morte natural. O segundo princípio é o casamento como instituição entre o homem e uma mulher. E em terceiro, o direito dos pais de orientarem a educação dos seus filhos. Ou seja, esses então são valores inegociáveis no debate público. Então, para a igreja, existem então valores que são, né, inegociáveis e não estão subordinados de maneira nenhuma ao padrão ou gosto da vontade da maioria, né? Como numa espécie de democracia da vontade popular. Não, são valores que são inerentes à pessoa humana, não é verdade? Então, defender então esses valores, né, aos cristãos é um tema então de suma importância e que vai entrar então no debate público, né, no debate político. Então é preciso que nós, de algum modo, de alguma maneira, possa de fato entrar qualitativamente nesse debate e defender esses valores. Então Bento XVI, né, lembra o compromisso da igreja, esse compromisso incontornável, né, de defender esses valores. Então a Igreja Católica, né, o interesse principal das suas intervenções no campo político é de fato então a tutela e a promoção da dignidade da pessoa, direito natural, e por conseguinte ela chama conscientemente, né, a uma particular atenção aos princípios que são aí realmente inegociáveis, que não tem acordo, né? Entre eles hoje emerge os seguintes: primeiro, a tutela da vida em todas as suas fases, né, conforme eu elenquei, né, desde o primeiro momento da concepção à morte natural, o reconhecimento e a promoção da estrutura natural da família e a união entre um homem e uma mulher, baseada então no matrimônio, e a sua defesa, né, a defesa das tentativas de tornar juridicamente equivalente às formas de uniões que na realidade, né, a danificam e contribuem para então a sua desestabilização. Então vai acabando obscurecendo o seu caráter particular e o seu papel social insubstituível. Então a tutela do direito dos pais também de educar seus próprios filhos, isso é importantíssimo. A escola,
pessoal? A escola da instrução. Educação quem dá é a família. A família é aquela capaz de dar educação, não é verdade? Então, e a gente não pode perder esses princípios de vista, né? E esses princípios são verdades de fé, mesmo que recebe ulterior luz, né, e confirmação da fé. Eles estão escritos na natureza humana, né? E portanto, então, são comuns a toda a humanidade, conforme nos coloca, né, o Papa Bento XVI no discurso aos participantes, então, no congresso promovido pelo Partido Popular Europeu no dia 30 de março de 2006. Então, não podemos perder nunca isso de vista. Então, a vida está nas mãos de Deus. Então, Bento XVI, aproveitando a ocasião da jornada pela vida celebrada então na Itália, todos os anos, fazia eco aos bispos italianos ao reafirmar o dever prioritário de respeitar a vida, porque se trata de um bem indispensável. O homem não é dono da vida, mas simplesmente quem a preserva e administra. Dono da vida é Deus, aquele que deu. E sob a primazia de Deus nasce automaticamente, né, esta prioridade de administrar e de preservar a vida do homem. Essa vida é criada por Deus. Essa verdade que o homem é o guarda e o administrador da vida, então constitui um ponto qualificante, né, da lei natural, plenamente iluminado pela revelação bíblica. Então ele apresenta-se como um sinal de contradição em relação à mentalidade dominante, nos coloca o Papa Bento XVI, né, na sua homilia durante a visita à paróquia de Santa Ana, no Vaticano, em 5 de fevereiro de 2006. Então, realmente, nesses momentos crepusculares, né, do homem moderno, então nós temos que levantar a nossa voz com todo o amor, com toda a caridade, com toda a tolerância e respeito, e colocar o nosso ponto de vista. Não é isso? Porque foi aquilo que elevou, né, toda a nossa cosmovisão, né, toda a cristandade ao ápice da dignidade humana, né, em todos os seus tempos. Então, de fato, quando nós excluímos a Deus, que é o Senhor da vida, o homem quer tornar-se ele mesmo, então, o Senhor da vida. Quer ser ele, então, querendo dispor dela, a usá-la, descartá-la. Ora, então, segundo os critérios ideológicos, pragmáticos e econômicos. Não, o homem não é o Deus de si mesmo. Não, o homem é uma criatura e, quando batizado, filho de Deus. Então precisa preservar a vida. Então, de fato, nós verificamos que, apesar de haver um sentido geral, uma ampla convergência sobre o valor da vida, de maneira genérica, contudo, quando chega a esses pontos, duas mentalidades opõem-se de maneira, muitas vezes, inconciliável. Então, para expressarmos, então, né, de maneira simples isso, nós podemos dizer o seguinte: uma das mentalidades considera que a vida humana esteja nas mãos do homem, e outra reconhece que está nas mãos de Deus. Ora, a que reconhece que está nas mãos de Deus sabe que Deus cuida dele, Deus cuida do homem, Deus cuida da vida, e a pessoa age diante da vida e diante do seu Criador com humildade. Já aquele que acha que é o Senhor da vida, então ele vira o Deus de si mesmo. Vós quereis ser como Deus. E aí faz o que da vida? Ora, as coisas vão se tornando uma coisa, entre outras muitas coisas, e nada mais. E o homem, em vez de coroar o ápice da criação, o homem vira algo comum entre as criaturas. Ora, isso é terrível, porque o homem é o único que conhecemos plenamente, historicamente e justificadamente e cientificamente, que é, né, então ele tem uma coisa chamada razão, luz natural da razão. Pelo que sei, as pedras não pensam, pelo que sei, as árvores não pensam, mas eu penso que penso, não é verdade? Então está aí a diferença, o homem coroando essa criação, o homem notificando a criação. Ora, então, mas como
afirmou também claramente o Concílio Vaticano II. Se esta autonomia leva a pensar que as coisas não dependem de Deus e que o homem as pode usar sem as relacionar com o Criador, então dá-se origem a um desequilíbrio profundo, porque vai virando uma coisa entre muitas outras coisas e nada mais, sem sentido algum, porque a criatura, sem o seu Criador, perde o sentido, como nos diz a Gaudium et Spes número 36. Então é significativo que esse documento conciliar, no trecho citado, então afirme que essa capacidade de reconhecer a voz e a manifestação de Deus, né, na beleza da criação, seja então característica de todas as pessoas que creem, que tenham fé, seja qual for a religião que pertence, se é mera crença ou se é fé sobrenatural, mas reconhece aquilo que é natural. O ser humano é um ser hominal, racional, não é verdade? Animal racional, ou seja, Aristóteles faz uma distinção específica e por gênero próximo. O gênero próximo é animal, né? O gênero mais próximo do homem. E a distinção específica, então, ele é racional, enquanto os outros animais não o são. Então, diante deste fato filosófico, científico, né? Então o homem realmente tem a sua dignidade humana acima de tudo que é criado. A tudo que é criação, então o homem está acima. Por quê? Porque ele é o coroamento da criação. Ele é o último a ser criado, né? Deus cria os céus e a terra. E depois vai criando um a um e está muito bom, chega no homem e está muito bom, né? Ou seja, façamos, é quando a trindade inteira para fazer. Então, isso não precisa nem ser no aspecto religioso. Ao contrário, pode ser também no aspecto humano, da dignidade do homem. Não é verdade? A dignidade de igualdade por natureza humana, né? De dignidade por ser um ser humano. Então disso nós podemos então concluir que o respeito pleno da vida está ligado ao sentido religioso, à atitude interior com o qual o homem se coloca em relação à realidade. Se considera dono ou preservador. Ou você coloca com uma pessoa, vamos dizer assim, longe de Deus, né? Ou seja, você sendo seu Deus, ou você realmente reverenciando, você adorando, e você ter uma vida de ação de graças com relação ao seu Deus Criador, né? Então, de resto, a palavra respeito deriva do verbo latino respitere, guardar, indica o modo de ver as coisas e as pessoas, que conduz a reconhecer nelas a consistência, a não se apropriar dela e a respeitá-las, ocupando-se delas. E, em última análise, se as criaturas forem privadas da sua reverência a Deus, ora, como fundamento transcendente, a gente vai se fechar no imanente. Elas correm o risco de estar à mercê do livre-arbítrio do homem, que pode dispor delas como vemos, e fazendo delas um uso, né, vamos dizer assim, desatinado, desajustado, como nos coloca o próprio Bento XVI na sua homilia também na paróquia de Santa Ana, no Vaticano, em 5 de fevereiro de 2006. Não, o homem não é massinha de modelar, que a gente pode brincar a bel prazer. Não, nós precisamos guardar a vida, guardar a educação de nossos filhos. Nós precisamos manter a instituição, né, do casamento entre o homem e a mulher. Isso porque Deus quer assim, porque esse é o modo de que a vida progride, de que a vida evolui, de que a vida realmente chega no seu ápice. Não é verdade? Então, nos momentos áureos não precisamos dizer isso, mas nos momentos crepusculares que vivemos, é preciso, como Bento XVI fez, afirmar a nossa fé, os nossos valores, repito, inegociáveis no debate público. Então, todo esse olhar de Bento XVI, né, com relação a esse tema, nos ajuda a esclarecer e aprofundar, né, esse tema tão caro, tão importante aos cristãos, mas sobretudo à pessoa humana do nosso tempo e de todos os tempos. Se não fizermos isso, estaremos igualando-nos a uma coisa entre muitas outras coisas
e nada mais. Grande abraço, curta e compartilha.